Tá, beleza. Vamos dar continuidade ao curso de Fusion. Vamos entender agora como é que a gente pode utilizar peças que já estão prontas para nos auxiliar a fazer outras peças de suporte, tá? E dessa vez a gente vai tentar, né, fazer um suporte para o motor DC. Para quem não conhece, o motor DC seria isso aqui, basicamente. Um motor tem o eixo, é elétrico. Esse aqui em especial ele tem uma caixa de redução, ele é de 12 volts, enfim, tá? Você tem até as dimensões dele. E o mais interessante é que você tem um modelo 3D. E isso é que é o legal, tá? Porque daí fica bem mais simples da gente fazer um suporte para esse motor. Aqui eu estou utilizando o site CAD para conseguir o modelos 3D, tá? Ele tem vários modelos 3D de vários tipos de peças diferentes, beleza? Mas o que eu estou interessado é nesse aqui, tá? Ok, você vai aqui, faz o download, tranquilo, e ele vai gerar, vai vir aqui um ponto zip, tá? Você descompacta e vai ter algumas fotos, um modelo 3Dzinho e esse outro modelo 3D, tá? Beleza. Mas como é que a gente faz para colocar isso no Fusion? É que eu já estou com o Fusion aberto, é muito simples. Lembrando que a gente já tem a parte do projeto. Esse aqui foi o primeiro projeto que a gente fez, tá? Vamos tentar agora fazer o upload. Você seleciona o upload, seleciona um arquivo e seleciona esse ponto .igs, certo? Abre e dá um upload. Daí ele vai subir esse arquivo, que é um modelo 3D, para o Fusion, e aí você vai conseguir utilizar ele como se fosse uma componente onde você pode adicionar na sua área de trabalho aqui, né, para conseguir modelar, tá? Legal. Qual a ideia desse suporte? Vamos imaginar que, por exemplo, você tem um chassi de, sei lá, um carrinho, e aí você quer colocar esse motor sem utilizar cola ou nada que acabe prejudicando o motor, estragando ele, tá? Você quer utilizar um suportezinho para esse motor. Se a gente der 2 cliques aqui, ele vai abrir. Tá, beleza, tá aqui. Esse aqui é o modelo 3D. Legal, tá? Ele tem, se você selecionar aqui uma superfície, ele vai te dizer uma linha, né, de superfície. Ele tem 12 milímetros por, vamos selecionar aqui essa linha e essa outra linha aqui, tá? 27,10 milímetros. Beleza. Tá. Primeiro passo, vamos mudar esse nome aqui, dar um rename. Vamos colocar motor DC, certo? Legal. E agora a gente vai criar um design. Já está aqui em si, né? Beleza, vamos só salvar. Salvar como suporte, tá? Vou botar workspace. Ok. Porque meio que a gente vai fazer todo o trabalho aqui e depois vai excluir, tá? Só para ficar com a peça final. Vocês vão entender melhor quando eu começar a fazer aqui. Beleza. Vamos selecionar um stack e começar a modelar essa peça da superfície de baixo. Tá? Inicialmente, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma base. Tá? Criar um retângulo aqui. Vou definir algumas distâncias para ele. Tá? Apertar no X aqui. Com essa ferramenta de dimensionamento, a gente pode selecionar e definir algumas dimensões. Acho que aqui, se eu colocar 100 milímetros e aqui eu colocar 30 milímetros, já vai estar suficiente para o que eu quero. Tá? Beleza, vou dar uma olhada melhor na peça. E eu vou dar uma ajeitada aqui e aqui. E agora vamos dar um extrude. Aqui, ó, sólido,
Extrude 3 milímetros é mais ou menos uma dimensão boa, tá? Para uma chapa. E aqui a gente tem o que seria, por exemplo, a superfície. Legal? Beleza, vamos adicionar então o nosso motor. É muito fácil, você só clica e arrasta e o Fusion já adiciona o seu motor aqui. Ele vai adicionar como movimento livre, tá? Que é esse tipo de movimento, Free Move, certo? Você pode selecionar esse Point to Point, selecionar um ponto de origem, tá? E um ponto de destino. Beleza? O ponto de origem eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar esse ponto aqui, esse ponto do meio aqui da peça, tá? E o ponto de destino eu vou colocar como sendo a chapa, só que o ponto do meio da chapa, tá? Que seria esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Beleza, ele automaticamente já grudou pra gente. Tá joia. Então, imagina que você tem uma chapa e você tem um motor grudado na chapa. E aí você quer fazer um suporte. Porque essa chapa ela poderia estar, por exemplo, de cabeça para baixo, né? Assim, por exemplo. Calma. Tá. Poderia estar assim, de cabeça para baixo. E aí o motor ia cair. Então a gente quer grudar isso aqui. Beleza. Vamos criar um stack. Utilizar stacks é fundamental para você conseguir dimensionar, pegar linhas de construção. Ó, que é justamente o que a gente vai fazer agora. A gente seleciona uma linha. Estamos trabalhando nessa stack dessa chapa, certo? E simplesmente faz uma linha aqui, uma linha meio random mesmo, tá? E outra linha, 2 linhas aqui, tá? Beleza. Essas linhas elas não têm dimensão, não tem posição, tá? Elas estão soltas. Então a gente vai posicionar. Tem essa propriedade aqui, coincidente, sabe? Se a gente selecionar um ponto e outro ponto, ele vai fazer os pontos coincidirem. Então você já tem uma linha que já está delimitando onde é que fica esse motor. Mesma coisa aqui e mesma coisa aqui, ó. Certo? Beleza. Se a gente der uma olhada por cima. Agora, apagando o motor aqui, né? Você consegue ver, tá um pouquinho meio bugado na linha, mas você consegue ver que essa dimensão é justamente a dimensão da linha em si, certo? Beleza. Vamos selecionar então essa linha. Tá. A segunda linha não saiu tão boa. Ok, vamos de novo. Coincidente. 2 horas depois. Beleza, agora vamos fazer um stack aqui em cima dessa superfície, tá? Vou criar 2 linhas aqui, ó. Uma linha solta, tá? E aqui também. E agora eu vou fazer essas linhas elas coincidirem com os pontos do motor, certo? Pronto, agora ficou legal. Esse com esse ponto aqui. Pronto, agora ficou show, tá? Boa. Tá, se a gente olha por cima e tira a visão do motor, agora a gente já tem as 2 linhas que vão servir para a gente como ponto de partida nessa construção do suporte. Eu vou selecionar essas 2 linhas e vou colocar elas como linhas de construção, normal construct. E aqui eu vou selecionar essa linha aqui também como normal construct. Certo. Agora a gente já sabe que a peça vai ficar assim, tá? Isso aqui é uma área onde vai ter o motor. Então eu não posso fazer nada aqui dentro, tá? Porque vai ter um sólido aqui.
Beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desenho livre, mais ou menos, um desenho mais ou menos livre do que é que vai ser a peça. Posso dar uma selecionada aqui, uma arrastada, aqui também, aqui e aqui, ó. Eu poderia utilizar o retângulo, porque ele já me garante isso aí, ó. Aqui, beleza, eu vou fazer um retângulo mesmo. Seleciona esse pedaço aqui e vamos colocar uma distância para ele de 14, certo? 14 milímetros. E para esse aqui, vamos colocar um 26, tá? Beleza, eu vou colocar desse lado, questão de organização, 26, beleza, legal. Tá, só que tem um problema ainda, isso aqui tá solto, assim, tecnicamente, né? Então, eu vou selecionar uma distância entre essa e essa. Essas duas linhas vou colocar de 1.5. Legal. Mas ele ainda está solto assim, tá? Então, eu vou selecionar essas duas linhas e vou ver que a distância é 3.40 milímetros. Vou colocar essa distância ali também, tá? Aqui para cá é 3.40 e 3.40. Legal, agora está pronto. Agora tá no local certo. Mas eu vou querer isso do outro lado também. Então a gente pode utilizar uma ferramenta de espelho. Vamos fazer uma linha aqui no meio, certo? Lembrando que o triângulo vai demarcar o meio da superfície. Vamos colocar essa linha como uma linha de construção. E agora nós podemos selecionar o seguinte, o espelho, certo? Primeiro seleciono o objeto, eu quero esse objeto aqui, ó. Seleciono o Ctrl e delimita as linhas. E agora eu quero que ele espelhe em relação a essa reta que está no meio, certo? Beleza. O que é que a gente tem atualmente? Isso. E é justamente isso que a gente precisa. Vou selecionar as duas superfícies, vou dar um Extrude, 3 milímetros. Perfeito, então eu vou ter essas duas chapas. Tem um problema, tá? As duas chapas estão grudadas na mesa, eu não quero que isso aconteça. Então eu posso dar 2 cliques aqui e em vez de utilizar Join, utilizar New Bar. E ele vai criar um novo corpo. Nota que você tem 2 corpos aqui, sabe? E aí você tem controle de cada um. Se a gente for dar uma olhada, atualmente nós temos isso, tá? Mas a gente vai melhorar. Beleza. Vamos construir um stack aqui, criar uma linha daqui até aqui, certo? E dar uma distância entre essas duas linhas de 3 milímetros. Tudo bem. Agora, fazer a mesma coisa do outro lado. Finalizar esse stack. Vou criar uma outra stack aqui. Selecionar essa linha, daqui até aqui, coloco uma distância de 3, perfeito, e finaliza a stack. Agora eu vou selecionar essas duas superfícies, vou utilizar um Extrude e vou colocar 10 milímetros, tá? 10 milímetros para as duas superfícies. Legal, tá ficando bacana. Beleza, cada uma é uma superfície separada. Agora eu vou selecionar essa, vou excluir a visão, excluir essa visão dos corpos e vou selecionar essa superfície como um stack, beleza? Seleciono uma linha, faço uma linha daqui até aqui, dou uma distância para ela de 3 milímetros. E agora eu utilizo o Extrude novamente.
mas com outro corpo. Qual a vantagem disso? Quando eu juntar, eu posso utilizar um join, e aí ele vai juntar os dois corpos em um corpo só. Legal? Beleza, agora ele juntou os dois em um corpo, então se eu apago os dois juntos. E eu posso dar uma visualizada com o componente. Beleza. Do jeito que tá mais ou menos no formato que a gente quer. O que é que vai dar problema? Tá meio feio, né? Então vamos selecionar esse arredondamento de borda, certo? Você seleciona essa ferramenta e seleciona uma linha, as linhas que você quer arredondar. Eu vou arredondar todas essas 4 linhas com 3 de raio, tá? E aí fica uma figura bem mais atrativa, certo? Beleza. Para finalizar, a gente vai fazer os furos dos parafusos, tá? Bem aqui, ó. Eu vou selecionar uma linha, vou colocar aqui no meio, escolher 2 círculos, certo? Vou dar um Ctrl Z aqui. Cada círculo vai ter 5 milímetros, certo? Nesse e nesse, 5 milímetros também. E aí você vai selecionar daqui para cá, vou colocar 13 milímetros, e daqui até aqui, ó, eu vou utilizar o seguinte, eu vou botar 13 dividido por 2, tá? E ele automaticamente faz o cálculo e coloca para mim. Beleza, agora eu seleciono essa linha, coloco como linha de construção, pego as 2 superfícies e utilizo um extrude. Show? Show! E olha que legal, quando eu selecionar essa superfície de baixo, ele já vai fazer um furo do tamanho das 2 superfícies. E eu estou utilizando o corte, então ele acabou fazendo um corte de fato, tá? Legal, um corte está feito. E a mesma coisa aqui, seleciona a superfície, cria uma stack, dá um zoom para melhorar a visualização, cria uma linha. Essa linha é uma linha auxiliar, lembra dos triângulos para ela ficar centralizada. Coloca ela como uma linha de construção, tá? Normal construction. E agora 3 milímetros aqui, 3 não, 5, né? Opa. Cancela. Calma. Vamos lá. Um pequeno círculo. Aqui, 5 milímetros. O outro aqui também tem 5 milímetros. A distância entre os centros dele é de 13 milímetros. E a distância de um círculo até o outro é de 6,5, né? Beleza. Ok. Tá. Agora é só selecionar os dois. Selecionar a chapa, a parte de baixo da chapa, dar um ok e ele vai fazer o corte. Beleza, isso aqui já é uma peça funcional, tá? Você tem que imaginar que essa peça vai estar assim, por exemplo. Vai estar de cabeça para baixo. Posicionar aqui, ó. Rodar um pouquinho. Aqui, ó. Vai estar mais ou menos assim, embaixo. E aí você pode entrar com 2 parafusos aqui para fazer um furo. A gente pode melhorar mais um pouquinho? Pode. Se você selecionar esse corpo e apertar A ou em aparência, você pode trocar a cor, que é interessante. Eu vou utilizar o seguinte, plastic, essa partinha plastic aqui, a parte de plástico, e eu vou utilizar ABS, tá? Um branco de ABS. Legal, tá aí, feito. Tá? A modelagem está pronta. Mas beleza, você modelou, mas agora como é que faz para essa peça vir separada para cá? Porque ela não é uma peça única, ela é uma junção de várias peças. Você pode fazer o seguinte, você pode criar um componente a partir dessa peça, e agora ela é um componente, não é mais um corpo, e exportar, ou salvar como, é o que a gente vai fazer. Dá um nome, suporte motor DC, por exemplo, salve. E aí ele vai salvar como
vai salvar como uma peça, tá? Tá, beleza. Se a gente der 2 cliques aqui para abrir, ele vai abrir aqui. Olha um detalhe interessante. Essa peça está exatamente na mesma posição que ela estava naquele modelo 3D. Para ajeitar isso, é só selecionar ela, que ela é um corpo, utilizar um mover de ponto a ponto. Você pode selecionar uma origemzinha aqui, ó, como sendo esse ponto, e o final como sendo esse ponto aqui, ó. Libera a visão da origem, seleciona, beleza. Agora tá show. Ctrl S para salvar. E agora você salvou seu projeto final. Beleza, mas para que eu fiz isso? Agora a gente pode reaproveitar essa peça. Por exemplo, se eu quisesse utilizar mais de um componente, mais de um motor, por exemplo, eu poderia simplesmente pegar esse suporte, arrastar para cá, e aqui dentro eu teria outro suporte. Fazer um posicionamento, eu quero que ele fique aqui. Pronto, e aí eu utilizo outro motor. E posso ir adicionando quantos eu queira, tá? Vou colocar infinitos aqui, beleza. Pode adicionar vários e vários modelos, certo? Colocando na posição certa, da forma correta, você vai conseguir atingir o resultado esperado, certo? Então você consegue reaproveitar modelos com essa ideia, legal? E era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui e até a próxima.